Olá, olá! O tema de hoje é voz passiva. Já ouviste falar? Não? Então anda, vamos aprender juntos. E solta a vinheta. A voz passiva. A voz passiva é um tempo que surge aproximadamente no nível B1. É um tema que os alunos têm alguma dificuldade, acham complicado. Mas será que é mesmo assim tão complicado? Para nos certificarmos se é difícil ou não, o mais importante agora é entender o que é a voz passiva, como se forma, porque é que se utiliza a voz passiva. Por isso, vamos lá à tela do meu computador. Então, tu já sabes, hoje vamos falar da voz passiva. O que é que nós vamos aprender afinal? Em primeiro lugar, vamos fazer uma pequena apresentação. Vamos ver o que é uma voz, o que é a voz ativa, o que é a voz passiva, quais são as características. Depois sim, vamos ver a formação, como é que se forma afinal a voz passiva e que alterações é preciso ter em conta nessa formação. Depois, na voz passiva, os particípios são muito importantes. Por isso, eu venho aqui relembrar quais são os particípios duplos e as suas regras de utilização, porque há verbos que têm dois particípios e precisamos ter isso muito em consideração, principalmente na voz passiva. E depois, para os meus alunos, existem ainda exercícios. Para vocês, talvez, quem sabe. Vamos lá então começar. Uma frase ativa seria, por exemplo, essa de Queiroz escreveu os Maias. Transformando esta frase numa frase passiva, os Maias foram escritos por essa de Queiroz. O que é que aconteceu aqui, afinal? A informação é a mesma, então nós entendemos a mesma coisa, no entanto, a frase está construída de forma diferente. Porquê? Na verdade, na frase ativa, o sujeito é aquele que pratica a ação. O sujeito na frase ativa é essa de Queiroz. Então, foi ele que escreveu, ele praticou a ação. Enquanto que na frase passiva, é o sujeito sofre a ação do agente da passiva. Então, os Maias foram escritos por essa de Queiroz. Essa de Queiroz, na frase passiva, passa a ser o agente da passiva. E foram os Maias que sofreram essa ação. Os Maias são o resultado de uma ação feita por alguém, neste caso, essa de Queiroz. Vamos entender aqui agora a formação. Como é que nós fazemos esta transformação da frase ativa para a frase passiva? Em primeiro lugar, a frase da passiva tem como sujeito o complemento direto da frase da voz ativa. É ou não é? Na frase ativa, a palavra, ou o título, melhor dizendo, os Maias, é um complemento direto. Na frase passiva, os Maias é o sujeito. Depois, o verbo faz-se com o auxiliar ser no tempo do verbo principal da ativa. Ou seja, escreveu está conjugado no pretérito perfeito simples. Então, é necessário que o verbo conjugado seja o verbo ser, conjugado também no pretérito perfeito simples, porque o verbo da frase ativa está conjugado nesse tempo. Então, o verbo ser precisa ser também conjugado no mesmo tempo. Depois temos ainda o particípio passado do verbo principal. Então, o verbo principal é aquele que está conjugado na ativa, na frase ativa.
e precisa concordar em género e número com o novo sujeito da passiva. Repara que os maias é plural, os é masculino. Então, o particípio passado do verbo escrever é escrito. Aqui precisamos adequar ao novo sujeito, então os maias, então vai ficar escritos. E, para terminar, tem a frase da passiva, tem o sujeito da frase da ativa como agente da passiva, regida pela preposição por mais nome ou então também pronome pessoal, por exemplo, por ele, por ela. Mas atenção, por mim, por ti, por si. E então, quando nós referimos a preposição por, também podemos ter pelo, pela e a sua versão no plural. Este agente da passiva pode ser omitido quando o sujeito da ativa é indeterminado ou então nem está expresso. Por exemplo, venderam-se os carros rapidamente. Esta frase é ativa, mas nós não sabemos com certeza quem vendeu os carros. Então, esta frase na passiva ficaria: os carros foram vendidos rapidamente. E aqui não temos a parte de por mais o agente da passiva. Como tu podes ver, o particípio para a formação da voz passiva é importante, mas neste caso a voz passiva ainda requer maior atenção com verbos que são, vou dizer assim, especiais. Porquê? Porque há verbos que têm particípios duplos, ou seja, têm dois particípios. Há um particípio que é regular e outro que é irregular. Já há vídeos sobre o pretérito mais que perfeito composto, por exemplo, onde também é necessário utilizar o particípio na sua formação. E lá eu digo, não se preocupem, porque no pretérito mais que perfeito composto não é necessário utilizar o particípio irregular, porque tem o verbo ter como auxiliar. E é mesmo assim. Tudo vai depender do verbo que nós temos como auxiliar. Quando nós temos o verbo ter como auxiliar, então vamos utilizar o particípio regular. Isto vai acontecer na maioria dos verbos compostos ou na conjugação de tempos compostos, porque normalmente é o verbo ter que está presente. No entanto, na voz passiva nós temos o verbo ser. E quando nós temos o verbo ser como um verbo auxiliar, nós precisamos de utilizar o particípio irregular. Isto não acontece só com o verbo ser, também acontece com o verbo estar e com o verbo ficar, mas no caso da voz passiva, a razão para a utilização do particípio irregular é por causa do verbo auxiliar ser, porque é fundamental para a formação da voz passiva. Outro facto curioso é que normalmente, a forma regular não precisa concordar em género e número na frase. No entanto, a forma irregular precisa sim concordar em género e número, exceto quando o particípio termina em "e". Nesse caso, só precisa concordar em número, ou seja, aceite, por exemplo, logo ali o primeiro, e aceites. Temos aqui o exemplo do verbo matar, que tem dois particípios. Na primeira frase, nós temos o auxiliar ter, então vamos utilizar o regular. Na outra frase, temos o verbo estar, então vamos utilizar o particípio irregular.
Pois é, como viste, existem algumas coisas que precisamos ter em consideração na voz passiva. A minha experiência diz que a maior complicação dos alunos não é entender o significado. Normalmente existe também a voz passiva na língua materna, na tua língua materna. O difícil é a conjugação do verbo ser. Por isso, é muito importante que logo desde o início o verbo ser seja aprendido muito bem. No entanto, a compreensão parece-me que não é assim tão difícil. Se tu achas a compreensão da voz passiva difícil, deixa aqui um comentário e diz-me o que é que tu achas realmente difícil na compreensão. Porque é que não é tão claro? Aproveita e escreve também aqui em baixo o que é que tu gostavas de ver em futuros vídeos. Peço também já um gosto se tu gostaste do vídeo e não te esqueças de partilhar nas redes sociais também. Não te esqueças de te inscrever. Eu fico chateada. Normal que fico chateada. Na descrição do vídeo vou ainda deixar um jogo online para que tu possas praticar e não te esqueças de visitar também o meu blog, onde toda a informação que tu viste aqui estará também disponível. Agora só me resta despedir. Tchau, tchau e até à próxima!